No último encontro do setor atacadista distribuidor realizado em São Paulo em 27 de novembro na FEComércio, o destaque do evento foi o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, que fez uma explanação sobre o cenário econômico e político do Brasil. Eu vou conversar com ele sobre algumas ideias, algumas previsões que ele nos adiantou aqui. Eu falei aqui sobre a conjuntura, acho que o Brasil engrenou definitivamente a recuperação. Estamos no território já positivo em vários segmentos da economia, o desemprego está caindo, a economia pode crescer 0,7%, 1% este ano, 2,5%, 3% no próximo ano. A inflação continua caindo, provavelmente vamos ter 3% só de inflação este ano, talvez 4% no próximo ano. Isso porque o consumo será mais forte, isso vai impactar os preços e porque não teremos o benefício da safra que provocou uma queda expressiva da alimentação no domicílio. Nós vamos ter a menor taxa de juros do Brasil em 40 anos. Podemos ter Selic de 7, 6,75%. O câmbio mais ou menos com baixa volatilidade, 3,20, 3,30, 3,40 entre este ano e no próximo. E é uma recuperação baseada na ocupação da capacidade ociosa, que permite expandir a economia sem pressão inflacionária. Para o Brasil voltar a crescer mesmo, a gente precisa de um novo ciclo de investimento, de ganho de produtividade. E aí vem a questão das reformas, né? As reformas são fundamentais, primeiro para ganhar produtividade, aumentar o potencial de crescimento do país, mas principalmente para evitar o colapso fiscal, que levaria o país a uma insolvência, em que o Tesouro ficaria impossibilitado de cumprir suas obrigações com os seus investidores. Isso nos colocaria numa situação que os economistas chamam de dominância fiscal, em que o Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda. E nós entraríamos novamente num torvelinho de inflação, recessão, desemprego e desesperança. Isso é o que nos espera se a reforma previdenciária não for aprovada agora ou em algum momento próximo no futuro, né? Eu falei aqui também da questão eleitoral. O Brasil vai realizar as mais importantes eleições presidenciais de sua história. Não é apenas do recente período democrático, é de sua história. Dela dependerá o nosso futuro. Nós estamos prontos para crescer. O Brasil preservou as bases do crescimento, a plataforma a partir da qual ele pode relançar a economia, a uma indústria ainda complexa, diversificada, um agronegócio fantasticamente competitivo, um setor mineral também muito eficiente. O Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, muito sofisticado, imprensa livre, o sistema político responde às demandas da sociedade em termos de accountability. As pessoas podem protestar, votar, ir para a rua, e tudo isso gera um processo de pressão para o cumprimento de obrigações por parte de quem é eleito. O senhor comentou que os candidatos que estão aparecendo não seriam esses, ou seria uma aliança, precisa de uma aliança, precisa de uma política, de um político, precisa de um nome novo ou não? Olha, não precisa de um novo nome. Eu acho que o próximo presidente do Brasil vai ser um nome conhecido. Mas aproveitando que você provocou, eu acho que tem dois riscos nas eleições do próximo ano. O primeiro é de uma excessiva fragmentação do centro político, muitos candidatos parecidos, e nós reproduziríamos o ambiente de 1989. E neste caso, a experiência mostra, tanto aqui como em outros países, que os extremos vão para o segundo turno. Lula e Collor em 89, agora seria Lula ou outro candidato do PT, se ele ficar inelegível, e Bolsonaro. Aí você imagina você ir para a urna tendo que escolher entre esses dois candidatos. Seria uma escolha muito difícil. Eu acho que nesse caso o mais provável vencedor seria o Lula. Mas isso é um cenário que tem apenas, na minha avaliação, 20% de probabilidade de acontecer. A outro risco é nós elegermos um noviço, não é? Um outsider, alguém que aparece e as pessoas se encantam com ela, ou porque ele é um grande apresentador de TV, como é o caso do Huck. Felizmente ele tem juízo, desistiu da candidatura, mas pode ser o juiz Joaquim Barbosa, pode ser o presidente do BNDES, pode ser um nome novo que surja. Em qualquer dos casos seria um desastre,
porque o presidente seria eleito por uma lógica, a lógica da empatia, a lógica da mensagem, e ele teria que lidar com o Congresso que é eleito por outra lógica. O Congresso vai se eleger em 2018 pela mesma lógica que produziu o Congresso atual. A lógica do fisiologismo, do tomar lá da cá, do jogo sujo e até da corrupção, né? E o presidente da República, ele tem que ter a capacidade de se articular com esse Congresso e dele extrair as reformas de que o Brasil precisa. A experiência mostra que os presidentes que conseguiram lidar com o Congresso, preservando o seu aspecto ético para ele, para um grupo de pessoas de sua equipe, é ele que consegue fazer as reformas. As reformas acontecem quando o presidente tem capacidade de articulação. E isso exige conhecimento do jogo, experiência, capacidade de interlocução com o sistema político, de mobilização da sociedade. Imagina, isso requer anos e anos de experiência. Não é um novato que vai chegar lá porque ele tem um belíssimo discurso que vai fazer isso, daria errado. Eu acho que o cenário mais provável, não é, hoje seria o de uma articulação de centro, em que os líderes do centro político perceberiam a necessidade de uma união em torno de um nome que levasse o Brasil a vencer esses desafios, a fugir desses riscos e inaugurar uma nova era de reformas e desenvolvimento. E nesse caso, seria um candidato que teria tempo de TV, ele seria um nome nacionalmente conhecido, ele teria estrutura partidária e, inclusive, nos municípios, e ele teria um mínimo de carisma, não é? Eu diria que hoje, se esse cenário acontecer, me parece que é o mais provável, uma de articulação de centro. Se fosse hoje, eu acho que o candidato mais competitivo seria o governador Geraldo Alckmin. Mas dificilmente, nos próximos meses, se houver essa articulação, surgirá um nome diferente do que está circulando por aí. E se você olhar a experiência brasileira, pelo menos dos anos 40 para cá, depois da guerra para cá, os presidentes eleitos por democracia, eles eram egressos do sistema político, tinham estrutura partidária e só um foge desse padrão, que é o Collor, por razões muito específicas daquele momento. Tem outro que foge desse padrão, que é o Fernando Henrique, que em 3 meses se elegeu presidente contra o Lula por causa do Plano Real. Nem a situação do Collor, nem a situação do Fernando Henrique tende a se repetir neste momento. Nós não estamos diante de uma inflação que exige um plano real, nós não estamos numa situação que exija uma mensagem de caça ao Marajá, essas coisas todas, né? Portanto, a meu ver, tem tudo para o presidente do Brasil ser um nome conhecido, de um grande partido e parte de uma coalizão vencedora. Bom, essa entrevista com o ministro Maílson da Nóbrega, a gente confere na revista Distribuição e no site da Distribuição.